amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao episódio de número 59 do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos aqui uma presença de uma médica, doutora Luana Reuco Valiati. Falei certo? Certíssima. Isso. Ela atua na área de gastrofuncional e na área de prevenção, medicina Exatamente. preventiva. Seja muito Exatamente. bem-vindo. Obrigado, primeiramente, pelo teu tempo, Luana, você está aqui. Obrigada, doutor, pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você. Que bacana. Luana, vamos então pelo início, Vamos lá? né? Quem é a doutora Luana? Bom, falando da parte médica, né? Parte Isso, médica, por favor. minha formação, você veja, eu vejo tanta gente com dúvidas, com dilemas, o que eu vou fazer? Para mim, medicina veio, eu sempre quis medicina, nunca questionei. O que você quer fazer quando crescer? Eu quero ser médica. Desde pequena? Desde pequena. Sétima série veio uma certeza e eu sempre tive muita vontade de ajudar, de cuidar os outros. Eu era a neta que sempre estava cuidando dos menores, eu sempre estava com os meus avós, eu sempre estava nos assuntos deles de remédio, de doença, eu gostava, eu curtia esse mundo de estar ali. Pensando, o que a gente pode fazer para ajudar, fazer um curativo? Então, isso era a minha natureza. Alguém se machucava, estava eu lá. Alguém precisava de pressão, como é que faz? Dar ponto, eu já queria dar ponto. E daí eu fiz aqui na Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, que hoje é a Faculdade Mackenzie do Paraná, né? Entrei em 93, não sabia que especialidade eu queria ainda, era bem... Aí sim tinha uma incógnita, falei, vou entrar em medicina e vou ver onde que eu me identifico. Em 93 você começou? 93, terminando em 98. Em 98. Isso. Tá. Na época, né, doutor, a faculdade, o hospital tinha uma veia cirúrgica muito forte, que recebia trauma, só o evangélico e o Cajuru. Por causa do pronto-socorro. Não tinha trabalhador, não tinha outros hospitais, então o volume era muito grande. E eu fiquei fascinada com aquilo, porque era prático, era rápido, era direto, o atendimento, né, sutura, tira, eu adorava aquilo. Eu fiz 4.000 horas de pronto-socorro, ATLS, eu era a chefe do pronto-socorro, fazia triagem, eu adorava aquilo. A minha vida era assim, o pronto-socorro era um agito, né? E na Você época, é uma cirurgiã nata. eu adorava cirurgia. Um Adorava a talento. vida de centro cirúrgico. De centro cirúrgico. E eu comecei a acompanhar no terceiro ano o Dr. Luiz Ernesto, que meu pai conhecia muito bem ele, que é um dos donos lá do Rossio, e ele é cirurgião. Eu fazia plantão uma vez por semana, desde o primeiro ano, e uma vez por mês, 4 vezes na semana eu estava lá com ele. Então eu fui me envolvendo nesse mundo e falei, é isso aqui que eu quero, cirurgia. Aí no final da faculdade, a gente participou muito também do IPEM, a parte científica sempre me fascinou muito também. Fazer as coisas e realmente comprovar e o que nós vamos fazer baseado, né, na ciência, que não é achismo. O que nós vamos fazer? Que dá certeza e retorno para um paciente. Eu gostava muito desse ambiente científico. E no final do ano, no 6º ano da Faculdade de Medicina, veio através ali do IPEM uma bolsa de pesquisa para a Alemanha. Só uma observação. O IPEM é um instituto, é uma Que fazia as pós-graduação teses de mestrado e doutorado, né? do professor Oswaldo Malafaia? Isso. Tá. Doutor Oswaldo. Doutor Jurandir, doutor Dr. Nicolau, Jurandir, Dr. Nicolau. Nassif, era o pessoal que a gente acompanhava ali na época, né? Aham. E veio essa bolsa para fazer um laboratório de motilidade gastrointestinal na Alemanha. E o pessoal falava, Luana, vocês vão cruzar a linha, que vai trocar, vocês estão prontos para cirurgia, o ano de vocês é cirurgia. E eu pensei assim, César, ano de residência é o ano que você estudar. Não é esse ano, porque eu estou terminando esse ano agora, é ano de uma bolsa. Eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de novo. E morar fora, né? Sempre é o sonho da gente, eu quero morar fora, quero ver outra cultura. E esse ano na Alemanha foi fantástico, né? Muitos dos nossos amigos, Dr. Luiz, muita gente foi visitar a gente conheceu vários países. Lembra na época que tinha aquele Europass? Sim. Baratíssimo. Você viajou a Europa inteira. Nossa, era sexta, e lá eles têm uma questão muito séria em relação à cirurgia. A partir de sexta de manhã, sexta eles não operam mais. Entendi. Porque provavelmente no final de semana o médico que operou não vai estar lá para atender. Entendi. Então eles finalizavam, a gente terminava o laboratório de manhã e vamos viajar. Eu fui com meu marido, né? Que meu marido eu conheci já na primeira semana da Faculdade de Medicina, no terceiro a gente casou. É médico também? Médico da minha turma. É. E daí a gente voltou, passamos lá esse ano, também escrevemos trabalho, lá foi uma oportunidade que a gente teve, para as revistas europeias, a revista americana. Foi um ano de grande crescimento, assim, para a gente, porque você sai da faculdade, né, e vai para um mundo desse, onde a gente tinha... Deslumbrante, né? É deslumbrante. É. E é até muito Tecnologia. estimulador, né? É um estímulo, né? Como é que o europeu está pensando? Sim. E daí, a pegametria, a manometria, lá eles já faziam mais de 10 anos, estava entrando aqui no Brasil. Olha que oportunidade grande, hein? Super.
Foi fantástico, a teve gente é contato, eternamente assim, agradecido. Porque quando a gente estava aqui no IPEM acompanhando o ramo Aham. cirúrgico, veio o pessoal da Alemanha, que o Dr. Uli, não sei se o senhor vai lembrar, Não, Dietz, isso eu não ele era lembro. alemão, ele fazia parte, ele trouxe os alemães para fazer pesquisa aqui também. A gente Tá. acabou se conhecendo, eles ofereceram essa bolsa para o IPEM, e daí o IPEM falou, acho que esse pessoal pode representar a gente lá, e passaram essa bolsa para a gente. E você ficou quanto tempo na Um ano. Alemanha? Um ano. Então você se formou em 98 e logo em E seguida já já fui para foi. lá. Tá. Voltei com bastante experiência e 4 quilos mais gordinha, né? Porque a Ah, comida lá mas é complicada. Luana, me conte, vou te chamar de Luana, tá? E me chame de Claro, César aqui, por claro. favor. Esse episódio aqui nós temos uma parte humana, que nós vamos mostrar também o médico por trás do chaleco. Nós vamos querer Tudo saber bem, depois a vida da doutora Luana, que nós chamamos de Luana. tudo bem. Luana, conte para nós um pouquinho. Realmente achei bem interessante que se fez uma jornada um pouco diferente do que a maioria dos colegas médicos fazem, que saem, já tentam prova de residência Residência. médica, você já foi para o exterior, você teve uma outra visão, você ficou um ano lá. Você teve alguma oportunidade para ficar na Europa ou não? Ou você já foi com a certeza que você retornaria? Olha, é interessante porque esses centros acadêmicos, né, depois eu já vou te passar, a gente ficou no Chile também 6 meses, eu fiquei em São Tá. Paulo 3 anos. Todos eles, César, quando a gente se dedica, que a gente está lá, a gente mostra boa intenção, vontade, sempre tem oportunidade de ficar. É verdade, eles nos acolhem, né? Uhum, e eles buscam, né? Tinha gente do México, tinha gente da Tailândia, e a gente vai formando uma família, são pessoas que estão sem a sua família, né? Sim, E a gente vai se aproximando, vai fazendo grupo, é muito gostoso. Eu, na verdade, fui com bacana. meu marido, né? Então a gente independente, mas o grupo que se forma ali é muito legal. E ele sempre oferece oportunidade, ou de uma linha de pesquisa, ou de fazer um mestrado lá. Entendi. Mas eu tenho uma coisa que eu sempre fui ligada muito no meu pai, na minha mãe, na minha família. E eu falei assim, enquanto eu tenho meu pai e minha mãe, o meu núcleo é com eles. Que bacana, Meu marido de família. Foz teve a oportunidade de também voltar e trabalhar em Foz, que a gente trouxe muita coisa diferente na época, né, lá atrás. E eu queria ficar em Curitiba. Eu queria ficar em Curitiba. Eu sempre tive a ideia de vou conhecer, vou roubar um Tá. pouquinho, mas eu volto para o meu lugarzinho. Que bacana, como é bom a gente saber o que a gente quer, que é o what, né? E Uhum. depois você sabe, eu vou fazer isso porque eu quero fazer aquilo, eu quero voltar e ficar perto da minha família. Sensacional. Exatamente. Porque, pensa, né? Família, pai, mãe, uma irmã, vou para outro lugar. Eu não sei, eu acho que para mim é essa É muito conexão aqui. importante. É a gente, É né? a tua vida, né? Sim, aí daí depois da Alemanha a gente veio e fez a faculdade, fez a residência de cirurgia, que também foi muito bacana. E nessa época eu já estava pensando um pouco assim, sempre na minha família, né? O ponto final sempre foi a minha família. Eu pensando assim, cirurgia, você sabe bem como é que é, né? Eu sei. Eu nunca senti nenhum mal-estar, nenhum desconforto, nenhum arrependimento, mas é um lugar em que a gente tem horário para começar e não tem horário para terminar. A gente depende do colega, de uma complicação na cirurgia, anestesista. É um ambiente que ele é baseado na paciência, na compreensão, então não tem pressa, não tem voltar para casa, eu tenho filho, não existe isso. Não existe, o foco é o paciente. Exatamente. E eu pensei assim, olha, eu gosto muito, mas acho que eu vou ter que abrir uma mãozinha aqui. Tá, Aí eu fui fazer a parte endoscópica. tá. Que eu pensei, bom, eu quero estar ligado no trato digestivo ainda. Então, eu fiz endoscopia, colono, ultrassom endoscópico gastrointestinal. Daí eu fui lá no 9 de julho. Fiz a prova lá de residência em endoscopia e passei lá. São Paulo. Fiquei 3 anos lá. Também outro ramo, outro lugar científico, né? É, Tem muito. bastante oportunidade, né, doutor Então Arthur? você fez 2 anos de cirurgia geral, depois que você voltou da Alemanha, daí você ficou mais 3 fazendo endoscopia. Mais 3. É, pessoal, veja, a vida após formatura, ela é longa, né? Já tem 5 anos aí. longa. Eu sei que você fez vários cursos depois, nas É sequências, longa. várias pós-graduações, especializações. Conte para nós, vamos lá. Aí, doutor, falaram lá assim, ó, tem um lugar aqui na América do Sul que o cara é referência em colangiografia. Tá. Né, para quem não sabe, a gente faz uma endoscopia, entra ali no canal, né, da Isso, vebiliária e explique que os tira, nossos ouvintes às vezes não e sabem. tira o cálculo, Isso né? aí, Então, sem cirurgia. sem cirurgia. Faz dilatação, coloca prótese em pâncreas, via biliar, tumores de via biliar. E o Chile tem uma alta incidência de tumor de via biliar. Entendi. E daí lá tem uma clínica alemã de colonização, né? Alemã, o Chile tem muito. Hospital de alemães. Então eu já, opa, tô vendo aqui uma certa similaridade, né? Já estava na Alemanha lá, agora eu vou num lugarzinho aqui. Aqui, Mandei meu currículo lá. E eles aceitaram. Daí fiquei 6 meses lá. 6 meses fazendo só colangiografia. Ele fazia de 12 a 15 por dia. Por dia. Então lá foi outro lugar bacana também.
Aí a gente, voltando de lá, fiquei trabalhando 2 anos com isso, já com endoscopia. Trabalhava no hospital do Dr. Luiz Ernesto, quando Nossa Senhora do Rossio, ali no centro de Campo Largo, você Sim, lembra? sim. Pequenininho. Aham. Quando o serviço de endoscopia mudou para o grande, eu já não estava mais, porque daí eu resolvi ficar grávida. Falei, gente, agora está na hora, 31 anos, Família. quero aqui minhas pimpolhas. Daí fiquei grávida, tive as 2 e eu resolvi parar de trabalhar. Falei, não quero, não Você quero, parou de trabalhar. não quero babar, não quero assim, pensei assim, agora eu quero ser mãe. Trabalhei com mulher, fiz uma especialização, quero ser mãe. E que é uma baita atividade laboral, hein? Eu acho que a Né? nossa sociedade está um pouco, né? Se a gente É. for filosofar um pouquinho, a nossa sociedade está um pouquinho. Machista. Não, a nossa sociedade está um pouco perdida, eu diria. Por falta da presença da mãe mesmo no lar. Não precisa ser 100%, como eu quis, mas o papel, né, da mãe. Eu acho que se perdeu um pouquinho. A gente tem que cuidar muito como profissional mulher de equilibrar essas coisas. E você sabe que eu vi um negócio interessante hoje, Luana, que é um bate-papo, contar para você, que eu sempre me preocupei muito com o tempo em termos qualitativos Sim. para os filhos, tá? Só que hoje eu escutei algo diferente. Pela primeira vez eu vi alguém falar assim, que os filhos eles esperam a presença além da qualidade. Então a parte quantitativa do tempo dá uma sensação de proteção para as crianças. Porque elas sabem que no quarto ao lado, na sala, no ambiente que ela está, ela se sente protegida só pelo fato de estar um pai, uma mãe. Sim. Eu achei sensacional, nunca tinha pensado nisso. E nós médicos, às vezes nós Linda essa pecamos linha nisso. de raciocínio. E assim, né, César? Às vezes você está dando o teu tempo, eu tenho um tempo que vai ser de qualidade. Mas é aquele tempo que o Mas teu filho quer? Exato, e essa qualidade às vezes é uma percepção nossa. Sim. Não é uma percepção que de repente a criança ela vai ter ou é que realmente ela precisa, ela quer ter uma quantidade de tempo também. Sim. Né? Então Não, é pai, eu não queria você quantitativo e vendo televisão qualitativo. comigo. Eu queria você lá na escola, no jogo de É futebol. isso aí. Então você tem que estar disponível para isso. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? A mulher pode trabalhar fora, mas a gente tem que, quando a gente resolve ser mãe, a gente tem que mudar um pouquinho de prioridade. Na minha linha do tempo, eu vejo que uma hora eu consegui ser muito aluna, uma hora eu consegui ser muito filha, uma hora eu consegui ser muito mãe, a gente tem que ir diminuindo a proporção de acordo com o objetivo do momento. Você Você não vai dança conseguir a ser tudo música também, conforme o ritmo. né? Porque senão a gente vai ficar doente. E daí, quando eu resolvi, eu falei, meu marido falou assim, você não se incomode de ter estudado tanto, você vai parar? Eu falei, não. Essa aqui é a herança que eu vou dar para minhas filhas, esse tempo que eu vou ficar com elas. E daí fiquei 7 anos em casa. Fiquei 7 anos com elas. Daí elas entraram no colégio de período integral, e daí eu comecei a ficar meio triste, né? Falei, agora eu estou sem coisa para fazer aqui. E na época estava vindo muito para o Brasil aquela questão de medicina preventiva, medicina integrativa. Daí eu fui fazer uma pós em São Paulo de longevidade. Então, só para a gente fazer uma contextualização no tempo, mais ou menos 2007 e 2008, se voltou. Isso. Tá certo, né? Isso. Tá. Aí eu fiz essa pós, que as pós reconhecidas pelo MEC têm 18 meses, né? Tá. Então, daí eu fiz essa pós, já estava, durante a pós já comecei a atender essa questão de medicina, que eu também, viu, César, eu vejo assim, não existe isso, são nomes que a gente reinventou, porque a medicina ela tem que ser integrativa, você não concorda? 100%. Agora nós temos medicina integrativa, mas não era, é que a gente deixou de fazer isso, e agora está retornando nessa busca do paciente que quer ser visto. Mas porque a gente perdeu muito a imagem do clínico geral, né? Então, esse é um tema muito importante que hoje eu escuto muito, até os próprios colegas estão debatendo muito se a medicina integrativa é uma realidade ou se ela é simplesmente assim, algo mais para você dar uma visibilidade de uma forma de você abordar o paciente. O que é, né, para o nosso ouvinte que é leigo, o médico integrativo, a medicina integrativa, o que é? Então, Hoje você tenta fazer a tua medicina de forma integrativa. é uma coisa que hoje a gente tem que ter muito lado, né? Que lado que você tá, o que você faz. Não, assim, o só que as pra pessoas entender. geralmente perguntam, né? Isso. Não é uma dúvida só tua, é de todo mundo. De todo mundo. Dos Então, aí, pacientes. pessoal, isso aí, vamos esclarecer. Sim, dos Então, pacientes. conte pra Doutora, nós o que um a senhora pouquinho. faz? Tá. Como que eu vejo o que eu faço? Eu faço o que o paciente precisa naquele momento. Não sou eu que estou decidindo o que eu vou fazer, é o paciente. É isso aí. Então, se é Ele um conduz. momento de usar um antibiótico, é um momento de usar antibiótico. Mas, doutora, a senhora não trata microbiota, isso não é ruim? Depois nós vamos cuidar da microbiota. Então, não existe prevenção, não existe momento. Então, se nós temos um paciente que tem marcadores que estão nos sinalizando, tem já uma pré-diabetes, uma resistência insulínica, está fora do peso, já tem esteatose, às vezes você vai no médico, ele olha os exames laboratoriais, está normal. Você vai mandar um paciente desse para casa? Aí eu acho que entra a prevenção.
Então, vamos dar orientação que o médico não tem esse costume de prescrever uma dieta, de prescrever uma atividade física baseado no que ele encontra de alteração metabólica hormonal. Então eu posso dar assim com uma síntese que a medicina integrativa, ela não trata só de forma pontual, mas ela trata de uma forma dentro de uma jornada do paciente, das Sim, fases que ele tem e exato, que ele vai estar como um todo inserido dentro de um contexto do teu tratamento. correto. Alguns momentos de prevenção, alguns Outros de momentos de tratamento, tratamento, depois volta a tratar novamente algum possível efeito colateral e você vai isso, manejando o paciente de uma forma integral, é isso? isso. E a questão de, eu acho que a medicina, né, eu escutei isso, um palestrante americano falando, eu acho bem interessante. A medicina tradicional, como a gente vê hoje, ela é muito importante para os momentos agudos. Entendi. Você infartou, você precisa de um stent. É prevenção? Não. Você vai no médico intervencionista, radiologista, ele vai te salvar, ele vai salvar a sua vida. Né? Agora, o que você vai fazer depois que você recebeu esse stent? Acompanhamento, Né? ali as quedas. Teoricamente, era para a medicina ter isso, mas a gente, com as subespecializações e o jeito que a medicina foi conduzida, toda ligada, né, com empresa farmacêutica e de prótese, a gente foi se especializando e foi deixando de fazer essa base, que é o básico da medicina, e a gente deixou de fazer. Então, hoje parece que ela entrou com esse nome, medicina preventiva, que é uma coisa nova. Tem paciente que escuta, né, e, ai, isso é legal, é novo. Na verdade, é uma coisa que a gente já tinha que estar fazendo. Ela foi rebatizada, mas ela é a nossa função. Então, se você não faz, se você faz essa parte mais intervencionista, eu acho que cabe ao médico passar para um colega que vai cuidar dessa parte clínica e vai conduzir esse paciente para que ele não tenha um novo episódio cardiovascular, né? Para que ele seja acompanhado por um coach, um personal, alguém que faça a atividade física dele. Porque as pessoas, César, às vezes elas não sabem simplesmente começar uma atividade física. Mas eu faço o quê? Eu vou começar a correr. Então, olha como é complicado. Que tênis? Que rua? Que intensidade? O que é meu pré-cardio? Precisa? Não precisa? Vou em jejum? Então, essa parte de você acomodar o paciente entender que ele tem uma vida, ele vai fazer uma atividade física, como é que é? A nutricionista, quantas pessoas que não têm um tratamento nutricional, um acompanhamento depois de um derrame ou de um acidente E cardiovascular? na prática, só para eu contextualizar bem esse termo e esse conceito, o médico tem uma participação nessa mentoria, nessa orientação? Ou Sim. não? Nesse sentido de prevenção, mas também, vamos usar esse exemplo que você usou da corrida, do tempo que o teu organismo está adaptado, de repente você já tem uma certa idade, não tem mais um perfil para fazer uma ultramaratona, você entra Claro. como médica e você consegue contextualizar isso para o paciente? Sim. Uma Isso das é olhar, especializações que eu fiz foi a medicina do esporte, né? Tudo que eu faço hoje, eu tentei buscar a formação, a certificação, né? Então, eu fiz entendi, medicina do esporte também. Sou médica do esporte. que Tirei o bacana, título. Então, você tem que ensinar o paciente naquele gesto postural, porque às vezes vai correr errado, com o tênis errado no lugar errado, e daqui a pouco está com um problema na perna, tá com canelite, né? Então, a gente pode encaminhar o paciente para ergoespirometria, fazer uma avaliação do VO2, essa parte cardiológica do paciente. Então, a gente vai dosar a frequência cardíaca que ele vai usar na atividade física. A gente vai acompanhar esse paciente a desenvolver esse gesto postural para não ter lesão. Às vezes, a pessoa tem que fazer um acompanhamento porque ela está fora do peso e orientar com a melhor atividade física. E talvez correr com 15, 20 quilos a mais vai se lesionar ou já tem uma artrose. Então, que médico que faz isso? olha, sinceramente, para mim, Então, agora eu estou começando a entender um pouco a mais integrativa. a integração, que é a medicina Entendeu? integrativa. Integrativa. É que tem que ter uma formação muito ampla no meu entendimento, porque você abrange Os o pilares da medicina indivíduo. integrativa são gerenciamento do estresse, higiene Tá. do sono, atividade física. E daí eu gostei, E entrei alimentação. nessa parte pela questão gastrointestinal, que hoje a gente sabe que o intestino, meu querido intestino, ele é a Olha, chave que para nossa bacana, saúde você tem também, todos os né? pilares, os 4 pilares, né? O gerenciamento Talvez- do estresse hoje entra muito, né? Para as Tá, questões gastrointestinais sempre entraram, sempre. porque a gente sempre comentava, né? O paciente não quer vir aqui fazer uma endoscopia e ganhar um prazol da vida, ele vem conversar. Porque hoje também estudando intestino, a gente sabe que tem o eixo, Tá. cérebro-intestino, né, que é muito ligado. Então, tem as questões que levam à ansiedade. É uma mão de dupla via. Então, tanto o intestino com disbiose pode levar à ansiedade, assim como uma pessoa que é muito ansiosa pode levar a questões intestinais. Então, as doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, a gente sabe que tem uma ligação. Muito grande. Então, como é que você vai tratar um paciente desse se não abordar dessa forma?
não estudar os gatilhos que levam, que disparam os sintomas, ver como é que esse paciente está dormindo, ver como é que esse paciente, se ele consegue gerenciar esse estresse, ou se a gente tem que ajudar. Eu vou simplesmente passar um medicamento para síndrome do intestino irritável e mando ele para casa. Bacana, hein? Né? Eu sei que você também tem uma atuação, pelo menos um pouco, na questão hormonal dos pacientes, né? Você consegue identificar e fazer essa prevenção também nessa questão hormonal? Quando a gente faz um estudo, um perfil metabólico Isso. hormonal, que o paciente chega com os exames, a gente consegue identificar. Nem sempre a gente trata todos, né? O nosso papel está ali na identificação. Se é Addison, se é Cushing, ele vai para o endócrino. Tá. Né? Mais específico daí. O que a gente faz é tentar ajudar o paciente a ver o que estilo de vida que ele está levando e pode estar alterando, está levando a essas alterações. É uma paciente muito estressada, questão do cortisol, questão de testosterona. Então, a gente ajuda o paciente, porque muitas das questões são micronutricionais, é um estilo de vida. Então, a gente ajuda o paciente nisso. Agora, o tratamento com hormônio, às vezes, a gente vai encaminhar para o endócrino, vai pedir avaliação do uro, vamos fazer esse trabalho conjunto. Porque a medicina integrativa não é integrativa só o médico-paciente, são os médicos que têm que se integrar também, porque nós fazemos a triagem desse paciente. Entendi. E algumas situações, vai para a especialidade, vai ter que ir. É quase aquele médico, existe isso muito no sistema mais na Europa, né, na Inglaterra, que assim, que ele cuida do paciente como um todo, cuida da família e vai se estendendo. Ele faz uma triagem e daí encaminha para o especialista, né? Síndrome Como se fosse uma atenção primária, né? Isso. Então, assim, os médicos a gente tem que se unir, né? Sempre se unir. A gente não tem que repartir, não tem lado. É o lado do paciente, o momento do paciente, o sintoma do paciente. Não vejo onde é que está o desentendimento nisso. Ninguém está querendo prejudicar. Então, a gente tem que uniformizar esse atendimento para que ele tenha o melhor resultado, né? Que é isso que a gente quer. Ah, que bacana, olha, vários insights aqui, esclarecedores aí. Eu estou aprendendo um monte. Imagina. Mas agora eu quero conhecer um pouquinho mais da Luana. Tá? Luana, qual esporte você faz hoje? Esporte, olha, você tem algum hobby? Enquanto eu estava na faculdade, né, na residência, fazia era nada, né? Geralmente tinha tempo de escovar dente e comer e dormir. Quantas vezes eu dormi com roupa de centro cirúrgico? Você está assustando os novos médicos aí, as novas médicas. São coisas que a gente tem que pôr lá na conta. conta. É uma fase da vida, né? E nem sempre que a gente faz de formação você vai fazer depois, né? Mas é um meio. Ele te enriquece, ele te traz experiência. Eu não me arrependo de nenhuma fase que eu passei. Tá. Aliás, todas foram muito divertidas. E eu já gostava de atividade física, mas que eu tenho regular são 10 anos de academia. Eu gosto muito de academia. Só que daí a gente vai buscando outras coisas, né? Vocês, tô fazendo academia, mas agora cansou um pouco. Daí faz crossfit. Agora cansei um pouco. Daí eu fico na academia e na escalada. Fiz muito tempo escalada, gosto. Daí agora eu fiz remo. Então a gente vai sempre colocando uma coisinha para dar uma variada. Mas eu sei que você faz arco e flecha. Arco e flecha, agora eu tô no arco e flecha. Como é que é essa experiência? Da onde esse insight aí para fazer arco e flecha? Nossa, será que eu posso contar isso? Conte. Só nós vamos saber, ninguém vai saber. Foi Avatar. Boa. Eu vi aquilo, achei fascinante. Olha lá, arco e flecha, gostei, quero fazer. Então vem assim umas curiosidades e eu vou. Então fazendo todo mundo, eu, meu marido, minhas 2 filhas, a gente está fazendo. Então, eu acho que tudo que vai melhorando, né, a habilidade da gente, o concentração, né, não deixa de ser uma... É um mindfulness, né? Se foca naquilo e o respiração, resto... não mexe, postura, uma questão milimétrica, você já errou. Você faz 2 vezes, dá certo, a terceira, meu Deus, que diferente. Perdeu o tempo, né? Então, tá uma coisa bem legal. Nós estamos atirando agora para 9 metros, mas o pessoal lá tira para 45. Eu nem vejo alvo mais, César. 45 metros? 45 metros. É um esporte bem bacana, viu? Bacana! Eu acho que esse eu vou levar um tempinho aí. Bem legal. Você sabe que uma vez eu li um negócio que achei interessante. Diz assim que na formação dos hábitos, para você levar isso de uma forma assim prazerosa, você não tem que dizer, olha, eu vou ter 10 chances para acertar o alvo. Diz assim, daí eu vou embora hoje. Não, eu só vou embora depois que eu acertar o alvo. Ou seja, não importa quantas vezes você tentou. Sim. Né? Que as metas são baseadas mais nos resultados do que no processo que você tem de desgaste, porque senão você desanima. Você vai ficar 10, amanhã eu vou tentar, não, amanhã eu vou tentar 15 vezes acertar o alvo. Não, pessoal, amanhã eu vou acertar 2 alvos. Sim. Não importa quantas vezes eu vou tentar. Sim, tá certo. E eu acho que a gente, né, principalmente você, cirurgião, a gente está sempre buscando aquela coisa perfeita, precisa, e você está sempre fazendo, pressionando naquilo. E o que eu vou fazer na arco e flecha lá? Eu vou errar.
entendeu? Porque na nossa vida a gente não se permite errar como médico, né? Entendi. Então você tem que fazer a coisa certa, perfeita, não pode deixar um fio para trás. E ali eu vou errar. Eu vou errar, eu quero errar, eu quero fazer eu quero fazer qualquer coisa que menos seja perfeita, seja específica. Nossa, você me deu um seja insight aqui bacana, Luana, porque eu É? faço uma coisa certa, eu acho muito bem feita na minha vida, que é operar. Porque eu erro um monte e agora eu tenho uma justificativa. Pessoal, deixa eu fazer alguma coisa E eu errada. acho que até inconscientemente a gente busca. Você sabe que eu Eu vou acho ali que é fazer uma isso? coisa que eu não sei, entendeu? Ninguém vai me julgar. Eu vou fazer isso É. daqui, porque você nunca jogou? Não, não sei nem pegar nesse arco. Sabe, às Não vezes tenho eu vou nem colocar uma ideia. mesa, vou ajudar minha esposa. Uhum. Você acredita, eu não consigo colocar uma mesa de jantar? Eu sempre troco o garfo com a colher, diz assim, né, desculpa, né, errei. Né? Talvez Sim, inconscientemente a gente isso. provoca esses erros para tentar compensar o que a gente tenta fazer tão certo. Né? É. Por que Quanto... não vem isso pra você? Você vai lá cortar um fio, puxa, cortei errado um fio. Puxa, agora cortei errado uma artéria. A Não, gente está mas, sempre se cobrando, tá, né? mas ali não dá. Ali, Então, não dá, mas eu digo, a gente está sempre nessa vibe, né? sempre, sempre, sempre. Né? Então, acho que quando a gente busca um esporte, que a gente sabe que melhora a microbiota, melhora o sono, melhora a ansiedade, aumenta o neurotransmissor, aumenta a endorfina, aumenta a GH, aumenta a testosterona, não existe coisa que não melhore com a atividade física se você pegar grupos de estudo em que você não vai contar hábito alimentar, você não vai contar que uso de remédio que usa, você não está contando nada. É só assim, ó, Só faz exercício. esporte, né, 150 minutos por semana e outro não faz. A mortalidade no grupo que faz é menor. Ponto. Ponto, não se discute, né? Não tem. Então, assim, essa é uma questão que a gente não... hoje tem pai que vem pedir atestado para a criança não fazer atividade física. Isso é muito comum, hein? Comum. Olá, pessoal. Vamos passar um alerta aí para as pessoas? Um alerta, porque a atividade física, a pessoa não está lá com obrigação nenhuma, mas não tem coisa mais legal que jogar futebol com o pai? Vou na natação, vou jogar um tênis com a minha mãe, agora pado, esse negócio de beach tênis, que legal. Então, você está acostumando a criança. E hoje isso parou. Nós estamos sentados, nós estamos deitados, alteração de postural, escoliose, é um troço que aumentou, né? A gente na parte do esporte, por quê? Falta de tonicidade, falta de movimento. Eu lembro que eu morava ali na Pit Carneiro, no fundo do campo do Atlético. A minha mãe me largava na rua, claro que também era menos perigoso, mas eu e minha irmã, a gente pulava muro, comia goiaba bichada, a gente pegava, andava de patins, andava de bicicleta, eu voltava Polícia meio-dia. ladrão, né? Isso, bete Bete ombro. Bete ombro. A gente É, não coisa parava. boa. Não Hoje parava. eu que estou estimulando, estou sempre ali, estou em cima, lá em Eu casa, sei. sempre um ponto de discussão, eu vejo, puxa, passou a manhã inteira no quarto. Essas coisas que a gente tem que trabalhar hoje, né? Eu vou chamar a atenção então aqui, ó. Você pai, você é responsável, mãe, né? Que de repente o filho pede, não quero fazer educação física. E eu falo porque isso acontece no consultório. Os pais virem e dizem assim, doutor, dá uma testada para o meu filho para não fazer atividade física na escola. Não é legal, porque tem a questão de socialização, como você está colocando no filme, mas tem a questão da liberação dos neurotransmissores, todas essas substâncias importantes que o exercício nos traz, né? Endorfina, Sim. serotonina, enfim, para que a criança possa desenvolver de uma forma mais saudável. Eu acho que vai tão profundo, as pessoas às vezes não pensam nisso, mas é compartilhar a vida. Porque assim, eu estou no meu celular no quarto, eu não gostei, eu mudo, eu não gostei, eu paro. E o jogo? O jogo não tem isso, amigo. É ali, O jogo tem regra. aqui e agora. Isso, então você tem que respeitar o teu colega, você tem que respeitar uma regra. Acabou, não queria jogar mais, acabou. Acabou. Então você vai começando a entender, a socializar, respeitar o espaço do outro. Jogo é tudo isso. É a socialização. Jogo é tudo isso. Né? A gente vencer os nossos limites. Por que você acha que você não consegue ficar ou uma outra pessoa 1 hora numa esteira, 1 hora numa escada? Você consegue. A gente não consegue fazer a cabeça. É isso mesmo. Então o atleta tem isso. O treinamento, eu vou vencer, eu vou conseguir. O esporte é fantástico. Então, a gente recebe paciente em consultório que está 10 anos sem fazer nada. Eu não tenho tempo. Isso é um dos fatores que vai levar a processos inflamatórios, né, como de gordura, e vai levar a falta de saúde, não tem como. Então, esse é um trabalho que a gente faz de fazer o paciente retornar a uma atividade, se já tinha, ou então aprender. A gente escuta muito, mas eu não gosto de nenhuma. Então, nós vamos conversar. Eu vou te mostrar um leque de atividade física, que hoje o que tem, César, de atividade física hoje, né? Tem muita coisa, né? Então, não tem como não gostar de uma coisa. Sabe que tem umas coisas que até eu não conheço. Então, Sim. O pessoal está jogando agora, como que é?
voleibol, é tênis beach, não? Como é que é? Beach tênis. Beach tênis. Tal de pado. Pado, tem um monte de Também coisa vou bacana, escutar. não tem desculpa. Nossa, olha, tem esgrima, tem luta, Esgrima, tem arco e Muay flecha. Thai, tem um tal de arco e flecha aí que o pessoal tá jogando. Pra você ter noção, lá até tem estrelinha, faca e machado que joga. A mira. Sério? Tem profissional nisso. Então, assim, qualquer coisa que te tire do quarto, que faça você se movimentar, e a gente tem um comportamento sedentário, né? Não adianta você fazer 1 hora de academia e o resto do dia inteiro jogado no sofá. Isso é comportamento sedentário. Ah, mas faz uma atividade física em 1 hora. Não contou muito. Nós vamos, né? Levanta, pega o controle remoto, vai lá buscar compra no carro. Movimento. Sobe de escada. Movimento. É a movimentação. Então, tudo isso a gente perdeu, não perdeu? Muito. E a tendência é perder cada vez mais, né, Luana? Exatamente. Então, a nossa preocupação é em relação a isso. Cálculo em bibiliar, meu marido pegou esses dias lá no Nossa Senhora do Rocio, um menino de 14 anos, obeso. Olha onde vão parar nossas crianças. 14 anos com cálculo biliar. Colher do Clitese. Olha, né? Para quem não sabe, o cálculo biliar é aqueles cálculos que formam colesterol, que é um dos tipos na vesícula biliar. Isso, doutora? Isso. Né? E que é das enzimas ali que é importante para você fazer toda a digestão do alimento, a absorção de nutrientes, gordura, não é isso? Acaba deslocando esse cálculozinho pela contração da vesícula para o ducto principal, E que vem junto com o do pâncreas, pode fazer pancreatite, que é uma doença grave. Pancreatite é gravíssima. Gravíssima. Né? Luana, sensacional, mas quero saber mais de você, tá? Vamos lá. Vamos lá, você tem irmãos, irmãs ou não? Tenho uma irmã mais nova, né? Somos só nós duas. Também atua na área de saúde, não? Não, minha irmã é advogada. Advogada. Médica na família só deu eu. Só você. Agora minha filha. Eu acho que ela... Ainda está entre as 3 principais. Que bacana. Você conhece, conheço. né? Você é nosso cirurgião escolhido. Linda, linda. E tá ali em medicina, né? Então, vamos deixar ela escolher, deixar ela amadurecer a ideia, né? Porque essa é uma coisa que... A paixão que eu tenho por medicina, eu quero que ela tenha pelo que ela escolher fazer. Né? Então, as pessoas sempre... Nossa, pai e mãe médico, tua filha vai fazer medicina. Não, ela vai fazer o que ela quiser. A gente orienta, explica, né? Porque eu tinha uma visão muito diferente na faculdade do que era medicina. Qual que era a visão que você tinha? Que médico ficava no consultório, ficava no centro cirúrgico. Eu pensava assim, poxa, eu vou fazer cirurgia porque é mais rápido, é mais minha vibe. Ficar no consultório é chatíssimo. Bem diferente do que você faz hoje. Exato. Eu também, sabia? Que bacana. E hoje, como é que você definiria o ser médica? Ser médica? Para você hoje, qual que é a tua concepção, assim, em termos de entendimento, sabe? O que é ser médica? Bom, o médico ele sempre quer tratar uma doença, né? A gente foi ensinado a tratar doenças. E hoje a gente quer trazer saúde. Porque existe a pessoa sem saúde, mas ela não está doente. E ela vai caminhar para um caminho de doença. Essa já é uma grande diferença da época que nós fazíamos faculdade. Muito diferente, né? Então, como nós podemos fazer para dar saúde e manter essa saúde nesse mundo anti-DNA que a gente vive? Vamos combinar? É um mundo anti-DNA. Então, a gente tem que orientar o paciente para isso. Então, entra aí essa questão do estilo de vida. Anti-DNA porque ela está destruindo o ser humano. É uma forma de falar, porque você veja... Nós temos metal pesado nos peixes, nós temos hormônios nas carnes, nós temos organofosforado nos alimentos, nós temos contaminação na água, a gente puxa o dia para a noite, vai dormir muito tarde, atrapalha o nosso ciclo circadiano. E olha o DNA lá, gente, eu tô aqui, tô querendo sobreviver. Tá bombando. E o nosso corpo tentando arrumar, né? A nossa reserva metabólica, genética. O nosso corpo, ele quer curar. Nosso corpo, ele quer curar. Só está sendo bombardeado. Vai bombardeado. Bombardeia ali, que depende do histórico que você tem na tua família, da tua genética, do teu metabolismo. Algumas pessoas conseguem levar mais tempo sem uma doença, outras pessoas daí já têm mais precoce, alguma sinalização de doença. Então, essa questão do mundo hoje é isso. Né? Muito estresse, muito trabalho, as pessoas acabam pegando mais coisas do que realmente dão conta, ou é pressão da família, ou dele mesmo, da sociedade. Então, eu vejo hoje, né, eu puxo assim o meu avô. Acordava cedo, acordava 6 horas, ia para a fábrica, 6 horas estava em casa, não tem celular, acabou, estou com a família. Isso é saudável, né? Que hoje são os grandes CEOs, se você pegar americanos, os caras têm esse respeito, esse limite à vida particular e própria, porque inclusive vai ficar mais saudável e mais criativo, é um cara que vai render mais. Com certeza, né? Com certeza. E aqui a gente acha que trabalhar demais é o que vai... fiquei final de semana sem fazer nada. A pessoa quase olha, nossa, sério? Parece que é uma pessoa que não quer trabalhar. Pessoal, trabalhar demais não é que vai te enriquecer.
Não é o sucesso isso aí, é trabalhar de forma inteligente, Inteligente, né? gerenciar bem essa tua agenda, para que você tenha um tempo com a tua família, ou com o teu hobby, ou um tempo para organizar a tua alimentação saudável que vai vir durante a semana, ou então, porque dolce far niente, não quero fazer nada, É isso aí. quero ficar aqui, minha cabeça vazia. Né? Outra para fazer arco e flecha, porque para algumas pessoas relaxar é não fazer nada, para outras pessoas relaxar é fazer alguma coisa, né? Meditação e yoga não é para todo mundo. Não é para todo Tem mundo. gente, eu quero atirar, quero fazer um curso de tiro, vai lá relaxar, pronto. Mas a gente tem que ter isso, né? Esse perfil que a gente fala. Estressou, a gente não é para não estressar, o nosso corpo tem essa capacidade, a gente tem uma resiliência igual a asa de avião, tá lá tremendo, a gente pode fazer isso. A gente vai estressar, só que você tem que ter o tempo para desestressar. Então, estressei, desestressei, estressei, desestressei, cada um tem que achar qual que é a sua praia de desestressar. Agora, estressou, pode ter certeza que é uma doença aqui no final. Você sabe, Bruna, que eu acho que as pessoas precisam se conhecer mais, sabe? E às vezes não se conhecem, sabe? Elas não sabem os limites que ela tem, desde o psicológico, do mental até o físico. Então elas vão fazendo, até dar um baque. Daí depois elas vão parar e dizer, ué, por que eu me estressei e cheguei nesse ponto? Sim, Você não acha isso? concordo. As pessoas não param para fazer isso que você está sugerindo. Dá um tempo, para, analisa, vê o que está acontecendo, respire, não faça nada, não precisa fazer nada. Você vai Eu acho desenvolver que a tua a criação criatividade. é cultural, é pressão, então a gente acha que fazer mais é que vai fazer você se destacar, vai fazer você... Tem uma história de um cara que trabalha, era diretor lá em Nova York, e ele falava que estava quase se aposentando, e ele tinha medo de dizer não para algumas coisas. Era tudo sim, e ele foi ficando doente, então assim, isso eu pego, isso eu faço, isso não sei o quê, iam falar com ele, era o cara do sim. Né? E ele falou, acho que eu estava me aposentando, vou começar a selecionar uns trabalhos aqui. E ele começou a falar não para algumas coisas, que ele achou que não precisava ele fazer, ou ele delegava, ou não era importante. Ele falou que ele recuperou a saúde dele. Ele ficou famoso lá, porque ele falou, nossa, o cara... Por quê? Porque ele teve tempo para investir no que era realmente importante. Isso é uma inteligência emocional, experiência profissional, de Com você fazer essa certeza. seleção, né? No começo a gente não consegue. Um dia eu estava lá Não. no pronto-socorro, a gente não consegue fazer isso. Mas isso depois, você tem que ter essa visão para no futuro começar a selecionar. E ele ficou mais, acho que uns 5 anos depois da aposentadoria, que ele poderia ter se aposentado trabalhando, porque ele começou a trabalhar com prazer, ele sentiu que o trabalho não era um ralo energético, ele ia lá, ele rendia, ele produzia, ele era criativo, e ele foi pegando um visual diferente do pessoal. Ó, ele, sabe, queriam falar com ele pelas ideias que ele tinha, né? Então, é esse livro, né, que Você se chama lembra o nome do livro? Virada de Jogo. Virada de Jogo. Virada de Jogo é um livro que o cara entrevista, acho que não sei se uns 200 e poucos CEOs americanos, por que o sucesso, como é que eles chegaram no sucesso. E esse foi um livro que também foi um norte para mim, porque ele fala muito dessa questão do estilo de vida. O que é o estilo de vida? Eu tenho um tempo para desestressar, eu preservo a minha hora de sono, porque não adianta você gastar de dia, você não tem para reparar à noite. Nossos avós diziam, né? Dorme para aprender, dorme para fixar, dorme para crescer. Uma massa magra você cataboliza de dia, você vai recuperar ela à noite. Então, tem aparato hormonal intestino. O intestino ele precisa de um período de repouso para complexo mioentérico motor funcionar e fazer limpeza de resíduo alimentar e de bactéria, para não fazer supercrescimento bacteriano, se você perde a ação do complexo mioentérico motor. Então, a noite é um horário fundamental, que tem que ter um sono de qualidade, reparador, para você acordar no dia seguinte, estar em pé e tocar a tua vida. Então, tudo isso, se você não fizer, uma hora ou outra vai degringolar, né? Estilo de vida. Sensacional. Olha, bacana. Isso é estilo de vida. É o Ikigai aí que o japonês chama. E eu vou dizer para você que, assim, só como insight, assim, bacana, eu gosto de ler essas coisas de desenvolvimento, não é de autoajuda, mas que a gente possa sempre estar aprendendo. Eu estou lendo um livro do Weiss, que ela fala assim, ela é uma autora nova, 36 anos, mas ela é uma nova filosofia de vida, de você pensar diferente para fazer coisas diferentes. E ela falou algo que me chamou muita atenção, que assim, que você não pode inibir, às vezes, o sofrimento, porque a mesma energia que você coloca para inibir um sofrimento é a energia que você vai também perder se você não ser feliz. Ou seja, você não consegue ser feliz se você não souber lidar com o sofrimento. Não sei se você está entendendo. É mais ou menos a questão do sono. Não adianta você fazer um monte de coisa se você não dorme à noite. Ou você está em equilíbrio, ou você está em desequilíbrio. Exato. E que tem muita vez você começou a falar com isso que você está falando. Quero anotar esse livro aí, é isso. Hoje A a gente Virada do sente Jogo. que poupam muito as pessoas. Não, né? Teve um luto, tem que viver o luto. Viva o luto. Né? Viva o Qualquer luto. um que seja A um dor do desemprego, luto é né? tão importante quanto
a felicidade de um momento de prazer, de alegria, de conquista. É igual um processo inflamatório, né? É a mesma Se é um processo coisa. agudo, se você cortar, A cicatrização é um processo inflamatório. Se você inibir a vai inflamação, ficar com resíduo o dia inteiro, né? você vai ficar a vida inteira com uma cicatriz inestética. Exatamente. Deixa acontecer, deixa agudizar. Né? Deixa. Agudizou que fez o processo, É isso. formou, cronificou. Pronto, mas tem que passar por aquilo, a gente não consegue cortar passar. isso. Então, hoje a gente vê, a sociedade tem esse negócio, a superproteção dos filhos, né? A mesma não coisa. deixa se incomodar, não sei o quê. É uma reflexão interessante, porque a gente discute isso várias vezes. É uma época que a gente tem tudo, né, César? Tudo. Nunca se teve tanto. Falando da infância, puxa a nossa infância aí, que nós somos contemporâneos. O que a gente tinha? É uma bolinha, 2 betas, um palito e a gente se divertia pra caramba. Hoje as crianças têm tudo. Tem mídia, tem celular, tem tablet, tem tudo. E é uma época... Aqui a gente não tem muito esse número. Nos Estados Unidos a gente tem, de cada 5 crianças, eles já calculam que uma tem doença mental. Eu não sabia o que era ansiedade de criança. Aí tenho ansiosa. A gente atende criança de 14 anos. A doutora, eu tô ansioso. Olha isso. Uma criança tá ansiosa. Então, alimentação, cobrança, um monte de coisa, falta de atividade física para ir lá desestressar. Imagina um piá que está jogando, piá nem sei coisa de Curitiba, o piá que está jogando 3 vezes na semana futebol, faz natação. Então, essa questão, hoje a gente tem muito, e eu nunca vi tanta doença mental no sentido de ansiedade, depressão, até de insatisfação. Está tudo aqui, ó. E a gente não está feliz. A doença mental é uma questão para o futuro. Muita insatisfação, cada vez mais, muito né? isolamento, muito isolamento com essas mídias, né? Eu acho assim, fico aterrorizada quando eu vou num restaurante, né? Já vou as minhas, não deixa esse celular em casa, nós vamos vir aqui conversar. Viu? Todo mundo no celular, Todo mundo. Ninguém fala com ninguém, ninguém dá um oi, ninguém... essa troca, né, que a gente tem de olhar no olho, conversar, bom dia, boa tarde. Você viu como meu pai acompanhava ele no mercado, no posto, viu meu pai conversando com as pessoas. Hoje as pessoas você acha que nós vamos conseguir resgatar essa época, ou pelo menos esse tipo de comportamento? Vai ser um misto, porque a gente não pode se livrar mais disso, né, Eu César? acho que não, a tecnologia e isso não facilita. tem Você pensa, a mais gente está aqui, como. fazer uma reunião para Tailândia, nós vamos conversar, vamos falar com as pessoas. Tudo vai ser voltado nisso. Só que a gente não pode esquecer das pessoas. Não pode esquecer das pessoas. A gente veio nesse mundo para levar a nossa vida sozinho, é você com a tua vida, com a tua linha de vida, com as tuas experiências, mas a gente veio para compartilhar. O ser humano não veio para viver isolado. Tanto que se você for ler o livro Blue Zones, Zonas Azuis, Zonas Azuis, esse é fantástico. fantástico. Por que lá tem mais longevos? Os avós vivem com as famílias, né? Não tem babá, eles é que cuidam das crianças enquanto os pais vão trabalhar. Então, é essa conexão. Dizem que mulher vive mais porque ela tem mais amiga, né? O homem vai envelhecendo, vai ficando um pouquinho isolado. A mulher está sempre falando com alguém, manicure, salão. Então, tem trabalhos que mostram isso, que as mulheres elas vivem mais justamente por esse network, Elas essa não se isolam sustentação. tanto, né? É isso mesmo. Essa sustentação. Até a microbiota intestinal da pessoa isolada é diferente da pessoa que está saindo, está indo num baile, está falando com... Porque a gente troca, né? Por exemplo, você com a tua esposa, você com o teu filho. Nossa microbiota depende de quem a gente beija, de quem a gente convive, de quem está junto com a gente. Então, tem estudos assim, das pessoas que têm doença de microbiota. Isso é interessante, a gente está trocando o tempo inteiro. Você vive sozinho? Vai ficar doente. Então, essa questão do mundo que a gente tem hoje é isso. É isso aí. É um isolamento. No meio da multidão, com tudo na mão. Que maravilha, isso aí, sensacional. Luana, me conta uma coisinha aqui. Você me indicou um livro, tá? 2 livros você indicou, com vários insights. Você gosta de filme? Vejo bastante filme, não gosto de série, esse negócio de... Eu não sou muito acompanhar, sabe? Você lembra de algum filme que tenha te chamado a atenção? Ai, eu gostei muito Nós queremos conhecer um pouquinho mais da Luana. Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade. Tá. Gostei muito. Esse daqui falaram que era para eu não falar, mas eu vou falar, porque foi uma coisa que me marcou, sabe? Minha filha fala, mãe, não fala isso. Matrix. Vamos falar que Matrix não foi um filme legal pra caramba? Para mim foi um divisor de água. Você sabe que marcou uma geração, uma mudança. A nossa, não marcou? Muito. Nossa, lembra quando fui no cinema, eu olhei aquilo e falei, o que é isso aqui? Um filme que impactou. As coisas mudaram. Impactou. Né? Hoje eu fui mostrar para elas, assistir com elas esses dias. Nossa, mãe, olha que feitinho, Michuruca, dá para ver ele. Claro que hoje, né? Hoje já não é, né? Você vê um filme, como eu citei o Avatar, esse outro filme, isso daí é outra coisa, né? Questão toda de tecnologia que eles usam. Mas na nossa época eu achei que foi um filme legal, não pela história. Pontes do Rio Madison, que achei fantástico. O Clint Eastwood. Isso. Que a fotografia é lindo.
Então, assim, na verdade, Mas eu vejo você filme, curte. mas vejo muito pouco. Tá. Pra mim, assim, quando eu tô em casa, eu quero fazer alguma coisa com alguém. Né? Eu quero sair, quero passear com o cachorro, quero ir de bicicleta, eu quero coisa com alguém. Porque é justo pra isso, pra trocar. Porque quando você sabe, quando a gente tá atendendo, a gente tá clinicando, a gente tá falando. Mas do problema do outro, da situação do outro, da queixa do outro. E quando eu tá em casa, eu quero eu. Falar das minhas queixas, trocar das minhas ideias. Então, ver filme é uma coisa que eu me sinto meio solitária, assim, vendo filme. Entendi. Você é muito família, né? Você gosta dessa companhia dos teus familiares, né? Da tua família. Muito legal isso. O nosso final de semana é baseado nisso. Que bacana. E a gente sabe, né, que a nossa filha vai entrar em faculdade, né, tem namorado, tem as coisas para frente, mas enquanto nós estamos nesse núcleo juntos, eu quero aproveitar. Na pandemia a gente saía muito na sexta-feira, né? Pandemia não saía. Hoje nós vamos fazer o happy hour aqui em casa, tá? Então a gente fazia coquetel sem álcool, fazia os aperitivinhos saudáveis, fazia as coisas de forno, descia todo mundo, que clipe você quer ver, que show, colocava na televisão. A gente instituiu o happy hour caseiro. A gente fazia lá. Que bacana. Então, assim, minhas filhas gostam muito de cozinhar. Acho que também, por causa de mim, eu fiz curso de chefe no Centro Europeu. Então, gosto muito de cozinhar e por isso gosto de passar O dicas que a doutora Luana gosta de cozinhar? Tem algum prato? Eu sei que você deve fazer vários pratos excelentes, mas tem algum assim, sei lá, esse aqui igual o meu não tem. É do meu passado de doce, né? Antes de entrar muito nessa questão de açúcar, é banoffee. Banoffee, que eu faço Que particularmente. bacana. Eu já fiz mais de 250 amigas minha que ligam. Meu marido está fazendo aniversário, faz 2 banoffee para mim. Eu faço. Boa. Mas hoje, pela questão do açúcar, doce não é uma coisa que me agrada mais, né? Eu gosto Entendi. de cozinhar mais as coisas mais saudáveis, né? Porque isso é viável, né? Medicina ayurvédica, a culinária deles, isso me Se- atrai, são temperos diferentes, cheiros diferentes, então Você chega a dar indicação para os teus pacientes em termos de assim de menu, de cardápio, o que comer ou não comer ou não? eu chego e eles têm curiosidade, né? Mas a doutora come o quê? Aí, né? Ou tá só falando que isso é legal, mas a doutora come isso aí. É E às isso, vezes eu nesse posto sentido. algumas coisas no meu Instagram Que também, bacana, mas a isso é... gente tem a nutricionista, eu não passo receita, né? Não passo receita. Quem passa receita é a nutricionista. Então, eu tenho a Entendi. Nutri Gastrofuncional, Nutri de Performance. Então, eles é que vão fazer essa orientação a partir dos pontos metabólicos e hormonais que a gente tem que corrigir e a gente que pontua para eles. Mas a gente troca a receitinha. Troca, né? Nossa, aí você assim, doutora, eu fiz essa receita aqui, dá uma olada aí. Daí a gente vive trocando. Esse é um assunto de final de consulta, com certeza. Com certeza. E a gente aprende coisa boa. O paciente vai atrás, hoje tem muita coisa, né? Tem. Nossa, a gente olha, se puxa ali, tem livros e o pessoal vai atrás e abre um mundo, sabe? Abre um mundo A pessoa muito pensa, nossa, isso grande. aqui é saudável e legal, porque antigamente, você veja, quando eu me formei em 98, É. você tratar um paciente celíaco era complicadíssimo, né? Sem opção. Hoje tem muitos, né, Hoje, a alimentos. pessoa não passa fome, não passa vontade de família. Intolerância à lactose, você vai em algumas sessões do mercado, nossa, você tem... Creme de leite vegetal, de opção. E mais acessível também, né? Eu acho que tá mais assim. acessível. É. E as pessoas as pessoas que acompanham o celíaco, por exemplo, começam a comer a comida dele, que é uma questão até que a gente tem que tratar familiar, né, para ajudar a introdução dessa alimentação nas crianças, porque nem sempre é legal você comer separado, né? Então, introduzir, se abre na família. Muitas das famílias não voltam a comer trigo, por exemplo. Porque é gostoso, porque é bom, porque a pessoa se sentiu leve, porque a pessoa desinchou, porque a pessoa está dormindo melhor, porque a pessoa conseguiu emagrecer, seguindo a dieta do outro, fazendo algumas restrições de alguns alimentos. Sabe que isso acontece. Eu só como produto sem lactose hoje. Né? Por causa da Ingrid, minha esposa, ela não gosta, diz assim, bom, e olha, de boa, aceito bem. É isso mesmo. Né? E é isso, basta experimentar. Então, quando a gente vai lá, a pessoa começa a paquerar aquela ideia, né? Porque essa mudança de chave, né, Sérgio, não acontece porque a gente falou, porque a gente é convincente, porque, não, calma aí, eu vou pensar em casa, eu vou ver. A pessoa vai... Porque, às vezes, os hábitos é cultural, é familiar, né, de religião, qualquer coisa. Então, a pessoa fica com aquilo na cabeça. E daqui a pouco ela... atividade física, acho que eu já posso levar. Começa. Opa, tô me sentindo bem, tô dormindo melhor. Minha dor no joelho sumiu. Agora acho que eu vou dar uma chance para aquele negócio daquela comida que a médica falou. Vou dar uma olhada nisso aqui. Tá. Dá uma olhada na internet, nutricionista ajuda. Pô, gostei, eu achei que comer saudável era ruim. Achei que era ruim. Pega uma proteína, pega uma guacamole, tempera bem com hortelazinha, faz uma batata doce no forno. Isso é ruim? Não é ruim. Farofa com farinha de banana. É bom. É ótimo. São pequenas trocas que a gente vai fazendo e a pessoa começa a adaptar ela vai, quando ela volta na segunda consulta, ela está me trazendo um monte de informação. Doutora, fiz isso, mudei aquilo, eu vi lá, eu aprendo com eles.
com os nossos pacientes, né? Sim. A gente sempre aprende. Luana, sensacional, tá? Quero ver você mais vezes aqui no nosso podcast, tá? No Ser Médico. Obrigada, adorei conversar. Mas eu gostaria assim, que você passasse uma mensagem final, tá? Na verdade, duas. Se você puder contextualizar as duas no mesmo assunto. Uma seria para os novos médicos que estão se formando. Você falou um ponto que eu achei muito interessante aqui, que a medicina da nossa época, a gente tinha uma concepção diferente do que é hoje, né? E em termos assim, do exercício da atividade médica, que você pode dizer assim, em várias fases. Como você está colocando agora? Dá um tempo, você ficou 7 anos praticamente fora e depois voltou, né? E também falasse um pouquinho, assim, de aspecto geral em termos de cuidados. Eu vejo dessa questão integrativa. Se você puder passar para nós, assim, uma mensagem. Claro. Então, eu vou começar de trás para frente, tá? Por favor, fique à vontade. Essa questão da integrativa. Hoje, eu sou muito dentro dos pilares da integrativa, para mim o foco é o digestivo. Tá. Né? Então, só para fazer uma piadinha Mais que aqui o com meus coração? colegas, sim, fazer mais que aqui com meus colegas, que antes a gente andava no centro cirúrgico, lá vem o pessoal da coloprocto. A gente era saideira, né? A gente era, a gente não era neurologista, a gente não era cardiologista. Hoje, o intestino é segundo cérebro, né? Nós estamos quase chegando lá. Mais que o coração. Já passamos o coração, já estamos quase chegando no topo ali, né? Então, hoje estudar isso é um mundo que me fascina, porque cada dia se descobre mais coisas de microbiota intestinal. Exemplo, a gente pode otimizar a ação de um quimioterápico diminuindo a dose através de modulação de microbiota. É assim. Então, quanto mais se estuda, isso é um universo, e né, várias frases antigas, a saúde começa e termina no intestino. Né? Tem um filme ali do imperador japonês, que ele tinha 3 pessoas para olhar as fezes dele, porque isso relata a nossa saúde. Então, o intestino hoje está envolvido em imunidade, doença autoimune, questão cerebral, questão de... Porque imunidade não é só ficar gripado ou não. Né? A inflamação aguda, a inflamação crônica, a doença autoimune é câncer. É um sistema imune que ele está, vamos simplificar assim, tão abalado que ele deixa de reconhecer células que estão se proliferando de uma forma normal. Então, tudo isso está ligado com o intestino. Tá. O que você come. Então, esse trabalho é uma coisa muito, muito, muito animadora. Eu não canso. Toda noite eu leio 4 artigos e eu quero ler mais. A gente não consegue absorver isso. A gente vai ter que se subespecializar dentro de microbiota intestinal. Então, esse eu acho que é o foco no futuro. Né? Então, se a gente come, não absorve, ou absorve mal, tem alergias, tem intolerâncias, doenças inflamatórias. Antes, assim, no intestino irritável, era uma doença classificada como mental. É verdade. Né? Então, Isso as pessoas mesmo. iam para o hospício. As pessoas estavam relacionadas com a histeria feminina, porque é mais em sexo feminino. Hoje a gente sabe que tem um eixo cérebro-intestino. Então, a gente tem como dar um suporte melhor para esses pacientes. E isso a gente vai evoluindo. Então, eu acho que as pessoas... o que eu gostaria de falar é uma mensagem de a gente realmente olhar como está o nosso trato digestivo. Que as pessoas acham normal ter gases, normal eliminar comida nas fezes. E não é. Vamos olhar a saúde intestinal. Para a medicina oriental, muito começa por ali. Vamos ver como é que está o seu trato digestivo, como é que está a sua língua. Então, isso é uma coisa que... É uma mensagem que muitos pacientes não têm, não sabem, acham que é muito... Né? E é muito, muito importante. Hoje existe na literatura, qualquer um que puxar no PubMed, eixo intestino-pele, intestino-cérebro, intestino-fígado. Já está comprovado, né, a questão de intestino-fígado, a questão de doenças metabólicas, doenças cardiovasculares. O tratamento começa ali. Estados Unidos fez muito isso, né? A gente tem os trabalhos e os protocolos de atendimento. Então, olhar isso. Olhar essa parte. Acho que eu, como médica, na minha área, gostaria de falar isso. Maravilha, entendemos e tenho certeza que o nosso ouvinte também. Então, em relação a novos médicos, se eu sentasse na frente de um médico, eu queria que ele me olhasse pessoa. Pessoa. Não é assim, nossa, eu estou com uma dor no meu pé. Fico feliz. Esse é o propósito do Ser Médico. Nós estamos contribuindo para mostrar o médico humano. Exatamente, a coisa humanizada. Porque a gente foi especializando, vivendo tecnologia e parece que o médico está tão distante. Exato. Né? De pôr a mão, de examinar, de ver o que está realmente acontecendo, de realmente se envolver naquele momento com aquele paciente. Né? Não precisa fazer consulta de 4 horas, não precisa ficar vendo o paciente toda semana, mas quando está escutando ele, está prestando atenção no que ele está falando? Isso está relacionado com o quê? Né? Então, uma dor no pé, uma dor de cabeça, aí passa um remédio. Não, gente. Será que é um óculos? Será que é um estresse que essa pessoa está passando? Será que ela não está dormindo? Será que ela não está se alimentando? Será que ela não está... Você já pensou quanta coisa?
Isso é um exemplo básico, mas a gente tem que, né, nos Estados Unidos eles falam muito isso, cave até o final. Porque a gente pega, às vezes, um sintoma de superfície e trata aquilo. É isso mesmo. Então, a gente vai tratar um sintoma, você vai mascarar, você vai maquiar. E aonde que está vindo isso? Hipertensão. Hipertensão é um sintoma. Da onde que está vindo essa hipertensão? Então, isso que a gente tem que oferecer para o nosso paciente. Se eu quero sentar lá velhinho, eu quero que alguém pergunte tudo isso para mim. Como é que eu estou comendo, como eu estou dormindo, o que eu estou fazendo. Porque a gente é uma pessoa no mundo, conexões externas, internas, o meio ambiente interage com a gente, então a gente tem que olhar tudo isso. Então, para o médico novo, que ele veja o paciente assim. Sensacional. Pessoal, olha, vários insights, né? Várias sugestões aí para você, jovem médico, para você ouvinte que está nos acompanhando no YouTube, no Spotify, nas redes sociais. A doutora Luana aqui contribuiu um monte. Muito obrigado. Obrigada pela conversa, pela oportunidade. Foi muito Foi, prazeroso. vou querer ver você mais vezes aqui no Tá Ser bom, Médico pode me chamar que podcast, eu venho. tá? Adorei. Pessoal, muito obrigado para você que está aí nos ouvindo, curtindo aqui o papo com a doutora Luana. Seja muito bem-vindo nos episódios anteriores e nesse. Eu tenho certeza que você vai acompanhar e vai se interessar pelo mundo do trato gastrointestinal, né? Desde a língua, na verdade, Fascinante. né? Uhum. Que é fascinante, que a doutora Luana já Fascinante. deu uma dica que nós precisamos dar um foco um pouco mais no intestino, que hoje nós sabemos que muitas doenças já estão relacionadas a esse órgão, que é o intestino. Ok, Exatamente. pessoal? Bora lá, pessoal.